Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana vai falar de uma entidade que representa muito no trabalho voltado à comunidade aqui em Foz do Iguaçu e completou essa semana, Luciano, 49 anos de atuação. É o batalhão, né, do Corpo de Bombeiros, e é uma instituição, na verdade, que gera muita credibilidade na população, que tem uma marca, um referencial de credibilidade, e isso aí há muito tempo, há muitos anos. E aqui em Foz do Iguaçu vem se fortalecendo cada vez mais, se estruturando cada vez mais para atender a cidade. Isso mesmo, e para falar um pouquinho do Corpo de Bombeiros, nós estamos recebendo o Tenente Coronel Edson Leonel, comandante aqui em Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, Luciano, Andréa. Comandante, vamos falar dessa questão do crédito primeiro, antes da gente entrar na questão da estruturação, dos 49 anos, porque eu lembro quando eu cheguei em Foz do Iguaçu em 96 e o Corpo de Bombeiro vem se estruturando cada vez mais, vem ganhando um corpo cada vez maior, com uma potência muito forte, enfim, com um prédio novo, com estruturação nova, mas e o crédito? A instituição é uma das que mais tem esse referencial junto à população. Como é que funciona essa parte, lidar com isso? Pois é, né, a corporação, ela surgiu assim, né, voltando um pouco num contexto histórico, em 1912, no Paraná, né. No Brasil, ela surgiu com Dom Pedro II, salvo engano, 1856, no Rio de Janeiro, primeiro corpo de bombeiros do Ah, Brasil. E aqui no Paraná, em 1912. E surgiu em Curitiba, obviamente, na capital. E ao longo dos anos foi se espalhando, né, para o interior do estado e estruturando, né. O serviço do Corpo de Bombeiros ele já funcionou assim muito precariamente no passado, né? Até alguns relatos, algumas fotos, alguns arquivos que a gente teve acesso, né, no passado durante a academia e via muito bem isso, né? O improviso, aquela coisa assim de fazer determinado serviço sem o equipamento adequado. é. E ao longo dos anos, eu acho assim que a sociedade, né, ela vai se desenvolvendo, obviamente, e as instituições caminhando em paralelo. E o Corpo de Bombeiros tem esse papel, né, faz parte do desenvolvimento das cidades, dos municípios, do estado como um todo e da vida social das pessoas. Eu até me questiono, né, você falou que chegou aqui em 96, foi o mesmo ano que eu cheguei. Aliás, que eu entrei no Corpo de Bombeiros, né, eu cheguei aqui em 99. E eu lembro que em 96 teve o CIAT aqui em Foz do Iguaçu, foi Sim, implantado o o CIAT, SEAT. né? Ele funcionava em Curitiba como projeto piloto, né? De 1990, mais ou menos, foi a implantação do CIAT, e em 96 aqui em Foz do Iguaçu. E aí, às vezes, eu faço assim, um exercício de memória para tentar entender como que eram os atendimentos Antes do pré-hospitalares antes SEAT. do CIAT, Sim. né? Antes de 1990, em Curitiba, antes de 1996 aqui em Foz. E o CIAT, ele teve até uma importância, assim, eu diria que a propaganda foi tão forte nesse segmento do Corpo de Bombeiros, que ele cresceu mais do que o Corpo de Bombeiros como nome, né? Sim. Porque as pessoas até então, no passado, hoje já não fazem mais muita confusão, mas no passado as pessoas pensavam que o CIAT era um órgão distinto, né, do Corpo de Bombeiros ou dos órgãos da saúde. E, na verdade, ele é um convênio, né, entre aí as secretarias de segurança pública e da saúde do Estado e o município, né, como parte integrante, para dinamizar, né, a estrutura física, os veículos, os insumos, a rede hospitalar, enfim, levando esse socorro, né, pré-hospitalar que até há um tempo atrás ele era assim entendido como um reflexo no atendimento de emergência. Por que reflexo? Porque ele tem uma natureza ligada à saúde, né? E nós somos um órgão da segurança pública, né? E aí implementou-se na segurança pública isso e tem dado certo, né? Em tantos estados, né? Não só no Paraná. É inimaginável, na verdade, a gente saber quantas vidas foram salvas pelo SEAT, por exemplo. É Ou se difícil tem, ou ter, se tem essa ideia, é não? difícil ter essa conta aí, porque assim, a gente existe todos os registros em Claro. papel, obviamente. Durante muito tempo era na caneta, né? Caneta e formulário.
A gente tem isso informatizado de 2005, 2004 para cá, tá todo informatizado, então não fica assim tão difícil até de levantar. Mas se fizermos uma conta bem rápida aqui, a nossa unidade em Foz do Iguaçu, ela atende, sediada em Foz do Iguaçu, né? Ela atende mais ou menos 7.000 ocorrências por ano, uma média, né? 7.000 ocorrências. Dessas 7.000, pelo menos a metade é relacionada ao atendimento pré-hospitalar, né? Seja ele no trânsito, pessoa que cai em via pública, algum ferimento por arma de fogo, arma branca, enfim, esse tipo de ocorrências que o CIAT é demandado, né? São números representativos, né? E aí a gente começa a imaginar o porquê dessa credibilidade, né? Agora, a gente tá em aniversário, né? É um aniversário e muito o que comemorar pelo crescimento do batalhão, né? Fazendo um retrospecto aqui, Luciano, para vocês entenderem bem, né? O batalhão ele se instalou em 76, né? Aqui em Foz. O primeiro posto foi ali próximo à UDC, na rua Bartolomeu de Gusmão, esquina com a rua Castelo Branco. Foi a primeira unidade, né? Aí depois foi se estruturando, a segunda unidade, salvo engano, foi o aeroporto, né? Nós tínhamos uma base dentro do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, até porque era uma exigência existir bombeiros para que os voos pudessem vir para cá, né? Após isso houve Medianeira, né? Uma unidade lá. Outra unidade na sequência foi a Vila Portes. Lembram da Vila Portes? Ficava na rua Assis Brasil. Era um prédio ali de esquina, funcionou por muito tempo, até por conta da importância que a Vila Portes teve na década de 90, né? Um movimento imenso, né? Então precisava de uma unidade de bombeiros ali. Foi inaugurado, salvo engano, em 85 aquele prédio. E tanto a Vila Portes quanto o aeroporto, eles deixaram de existir fisicamente por causa da relocação dos serviços em outros bairros, né? Então eu cito que na sequência houve o Morumbi 2, né? Lá na rua Cláudio Coutinho, a gente tem um posto lá de bombeiros, inaugurado em 92. E em 97, 94 houve a JK, que era o antigo Instituto Brasileiro do Café, um órgão do governo federal, que não existe mais. Mas o prédio ficou ali por um tempo abandonado e relato na época que era até um lugar de drogadição, etc. Causava um problema social ali para o centro. E essa oportunidade abriu as portas para que implantassem o Corpo de Bombeiros lá. E ali foi a sede administrativa aqui do batalhão por quase 30 anos, 29 anos, né? Funcionou a administração lá. E na sequência abriu, né, a Vila A em 97, salvo engano, foi em 97, aquele posto atrás do Gramadão, né, que ele funcionava nos fundos ali, né, era uma oficina da Itaipu na época, e se expandiu depois, em 2000, para Santa Terezinha de Itaipu, e 2005 para São Miguel do Iguaçu e Santa Helena. E agora com uma estrutura referência no estado do Paraná, essa nova estrutura na Vila A, comandante. Esse projeto ele é bem antigo, né, A gente teve um comandante aqui há uns anos atrás, ele era major na época, Carlos Alberto, e ele veio de Pato Branco, né, transferido para cá, e ele sempre questionava essa questão, né, porque atrás ali do posto do Gramadão ali, né, da Vila, existia toda a continuidade do terreno que era um bosque, que dividia ali o colégio anglo-americano, né, do centro executivo da Itaipu. E ele agilizou isso junto à Itaipu para que se fizesse a doação dessa parte que faltava do terreno e tornasse um único imóvel para fazer essa questão do novo quartel virado para a Avenida Paraná mesmo, para uma avenida, né? Até para ter um fluxo de saída melhor, enfim, para não ser nos fundos do terreno. Isso aconteceu em 2005, tá? Eu tenho a matrícula imobiliária lá, eu lembro disso. E aí a gente começou a caminhar com os projetos, né? Na sua forma de pensar o que seria construído lá, o que o Corpo de Bombeiros precisaria para a região. Porque nós sempre tivemos estruturas muito acanhadas aqui, né? Eu faço até um paralelo com a Polícia Federal. Lembra a Polícia Federal, quando ela funcionava ali na Jorge Schimmelfennig, em frente à igreja? Era um prédio, hoje é um outro órgão do federal. Mas na época a Polícia Federal saiu dali e construiu uma sede exemplar, né? Própria, uma sede excelente.
E nós queríamos pegar essa mesma esteira, assim, de pensamento. E procuramos dinamizar um projeto que englobasse várias unidades que a gente dependia aqui em Foz do Iguaçu. Então lá, por exemplo, nós temos auditório, tem É uma salas de estrutura aula, sensacional, a tem estrutura academia de dele. musculação. Eu tenho uma cozinha industrial lá para produzir 200 refeições por dia, né, para os Olha bombeiros. E se só. eu conseguir colocar mais servidores lá, eu dobro essa capacidade. E o espaço é muito amplo, né? São quase 6.000 metros quadrados. É a maior unidade do estado do Paraná, de bombeiros, né? E aí foi uma luta, né, conseguir isso tudo e caminhou bem, graças a Deus, nos últimos anos. Foi inaugurado em 23, né, e está funcionando, pleno vapor. E Eu essa queria... semana celebrou, né, Luciano, os 49 anos, reunindo autoridades, bombeiros sendo homenageados também. Conta um pouquinho pra Um gente marco, desse, né? desse marco dos 49 anos essa semana, Já comandante. aguardando meio século. Enquanto ele vai contar, nós vamos servir uma água aqui pro comandante. Aí, Jonas, obrigada. Obrigado. Pois é, dia 13 de agosto, né? Nós fizemos a solenidade no dia 12 por uma questão de agenda, mas a data mesmo é dia 13 de agosto. Comemorou-se 49 anos, né, do Corpo de Bombeiros aqui. E aí a gente aproveitou para fazer a entrega de algumas medalhas, né, tanto para os militares nossos quanto para demais pessoas, né, do segmento público e privado, né. Eu cito aqui até a Cida Costa, né, muito querida. A gente sempre admirou muito o trabalho dela como jornalista, radialista, né, levando a informação. Eu havia falado para ela que ela receberia essa medalha e foi a oportunidade nesse dia, né? Além de outras pessoas, é claro. E o reconhecimento também dos próprios bombeiros, né? A gente tem lá o nosso regulamento disciplinar, né? Ele prevê tanto punições disciplinares quando a pessoa comete alguma irregularidade, quanto recompensas também quando ela se destaca em ações. E houve esse destaque, graças a Deus, a nossa tropa é extremamente comprometida e a gente faz muito mais esse exercício, essa atuação no reconhecimento do que propriamente fazendo correções, né? Então nós tivemos aí duas ocorrências bem simbólicas e Impactantes. que foi ali o incêndio no Marias e Maria, né, na Sim. confeitaria. A equipe chegou rápido, o incêndio poderia ter evoluído para uma coisa muito maior, né? E graças a essa proximidade ali do posto Maracanã e a prontidão da equipe, né, em tá pronta, a postos, né, houve esse sucesso ali no combate a incêndio. E outra ocorrência foi também num edifício residencial aqui no centro da cidade. Foi durante a madrugada, mais ou menos 5 horas da manhã, um incêndio no 17º andar, salvo engano. Também foi controlado a tempo de se transformar num incêndio muito maior, né? E não para por aí, é verdade. A gente tem outros exemplos, assim como o salvamento. Há pouco tempo teve o salvamento de uma criança que realmente impactou bastante, né? Enfim, eu acho que emocionou, na verdade, bastante tanto a população. Acho que o próprio não sei se foi o soldado que salvou a criança na piscina, Exato. né? Foi Enfim, o Cabo Jairo, né? pro cabo. É, é. Então, assim, isso aí, eu acho que são exemplos, assim, de situações que realmente demonstram todo essa questão da vida, que mostra que o Bombeiros, ele busca a vida, salvar vidas, e isso dá um impacto muito, muito E importante, da né? confiança da Confiança, população, né? A claro. população, imagina os pais dessa criança que vocês salvaram. Essa criança foi meia hora tentando reanimações, né? Teve imagens, notícia Essa nacional. ocorrência foi muito emblemática, ali emocionou todos, né? Inclusive a própria equipe mesmo, após ali o atendimento, esse abraço, né? Dá pra ver nas Meu imagens. Deus do céu. E teve uma outra situação também parecida, né? Com uma bebê, chegou há poucos dias atrás, né? Teve um atendimento também, ela engasgou com leite materno. E a mãe sabia fazer as manobras, mas ela afirmou, né, nas palavras dela, que ela congelou, travou. Claro. E aí acionou, através do 93, né, o serviço de emergência. Mas mesmo assim ela não esperou a ambulância chegar lá, ela veio com um carro, né, até o quartel e teve um bombeiro nosso, Tenente Gessé, que foi o primeiro interventor ali, fez as manobras e a criança recuperou plenamente.
Na sequência, já teve ali a abordagem médica, né, por parte da equipe do SAMU. E ela acabou nem precisando ir ao hospital, né? Foi liberada ali mesmo, porque a intervenção foi bem rápida, né? Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. O que te levou aos bombeiros? Eu prestei 4 concursos públicos na minha vida. Hum. Eu fiz pro Exército, pra Marinha, pra Aeronáutica e pro Corpo de Bombeiros. E eu passei no Corpo de Bombeiros. Fiz um único vestibular na minha vida, só esse. Na Federal, na época, né? E aí decidi, né? Entrei pra corporação, já conhecia, obviamente, né? Ah. Algumas coisas. Eu queria ser militar. E o Corpo de Bombeiros sempre me chamou a atenção, né? Pelo trabalho, né? Pela possibilidade de uma carreira, estabilidade, essas coisas, né? E essa sensação, comandante, que eu acredito que deve ser uma coisa meio que unânime, né, de quem é integrante do Corpo de Bombeiros, de salvar alguém, tu conseguir salvar a vida de uma pessoa, que sensação é essa? Tem pessoas, né? Tem militares que vivem isso mais e outros que vivem um pouco menos, né? O que que eu quero dizer com isso? O pessoal que trabalha na parte da emergência, né? Que são os soldados, cabos, sargentos, né? Que passam praticamente a carreira toda trabalhando na área operacional, que é diferente dos oficiais, Sim. que tem um período na fase operacional e o restante da carreira na fase administrativa. Esse pessoal vive muito de perto isso, né? Eu lembro de um militar nosso, ele está na reserva já, é Sargento Saldanha. Ele trabalha hoje como militar ali no 5º Colégio da Polícia Militar. E ele relatou uma vez que ele fez o salvamento também de um bebê, assim, de colo. Muito novinho. Eu acredito que tinha menos de 2 meses. E aquilo emocionou. Cada vez que ele contava a história, ele lacrimejava. De tanto que tocou o coração Claro. dele aquilo lá, né? E isso é algo assim que, por mais que os bombeiros, de uma maneira geral, sejam submetidos a uma disciplina assim para suportar isso de maneira profissional, Sim. o emocional às vezes Claro. às vezes você Não tem como tu não tem como desligar, segurar, né? Você está tratando uma vida, né? Seja uma criança, seja um adulto, né? E as pessoas acabam se emocionando com isso e eu acho que o sentimento comum é de dever cumprido quando você tem sucesso na operação, né? Esse eu acho que é o maior sentimento, assim, que paira em todos os bombeiros que atuam na área de emergência. Eu lembro muito bem, nós temos uma força-tarefa, hoje ela tem crescido, né? O que que é uma força-tarefa? Nós temos vários bombeiros de todas as unidades do Paraná, eles estão distribuídos no território estadual, e quando há uma emergência significativa, muitas vezes em outras regiões até do país, esses bombeiros são pinçados, diria assim, monta-se a equipe da força-tarefa e envia, né? Que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, que nós enviamos militares daqui, e foi do estado todo para lá, né? Nos incêndios no Pantanal, incêndios na Amazônia, enfim, aí esse pessoal que foi para lá, para o Rio Grande do Sul, conviveu, né? Com aquilo tudo. Eu lembro que a primeira equipe foi, nossa, que local foi, e depois de 10 dias a gente faz a rendição, né? Manda outra equipe para que ela voltar para um descanso. E todos que voltaram queriam voltar novamente na cena, sabe? Porque sabiam da importância do trabalho que eles estavam fazendo lá no Rio Grande do Sul naquela circunstância, né? Ajudando tantas pessoas. É o sentimento de cumprir o dever, né? Eu acho que é isso. Dá para dizer que aqui em Foz do Iguaçu tem um diferencial porque vocês estão numa região de tríplice fronteira, com rios. Dá para dizer que esses bombeiros que atuam aqui têm um diferencial maior que em outras regiões, comandante? Elogiando até essa Eu corporação. acho que aqui uma coisa que faz muita diferença em relação aos demais corpos de bombeiros, às demais unidades do Paraná, é a questão da tríplice fronteira, realmente. Porque nós temos muitos órgãos públicos aqui, de todas as esferas,
e em convivência constante com os países vizinhos, com mesmos órgãos públicos nesses países, e a gente tem uma integração bastante peculiar aqui, sabe? Isso, nós temos até o gabinete de gestão de fronteira, que ele funciona há muitos anos, e a gente vê isso, né? Uma confluência nas informações, nas entidades, uma rápida ação por parte de todos para auxiliar, né, quando é necessário, porque a gente trabalha em conjunto, né? Seja, por exemplo, um acidente aí na rodovia, envolve a Polícia Rodoviária Federal, envolve a própria concessionária, que começou há pouco, né? Órgãos da União, que tem gestão sobre isso. Na ponte, né? Até a gente teve algumas ocorrências ali na ponte, em cima da Ponte da Amizade, por conta do alto fluxo de motocicletas ali, os acidentes estão sendo cada vez mais comuns. E a gente sempre está trabalhando em conjunto, né, com os órgãos paraguaios e outros órgãos que trabalham ali naquela região. Então, esse eu acho que é o principal diferencial, tá? Mas, complementando a resposta, realmente Foz é peculiar também por essa questão dos rios. Nós temos uma operação verão, né? Ela está se aproximando agora, em dezembro, janeiro, fevereiro e um pedaço de março. Né, os bombeiros são selecionados, né, e enviados tanto para o litoral paranaense quanto para atuação aqui nos balneários da costa oeste, né? A nossa área vai daqui de Foz até Santa Helena. Temos 7 postos de guarda-vida nesses balneários públicos, né? Então, a questão aquática, né, de ter ali uma equipe de mergulho a postos, uma equipe com embarcações a postos, faz parte da rotina aqui do 9º Batalhão. Comandante, o que está faltando ainda aqui para essa região, para esse desenvolvimento caminhar cada vez mais, progredir cada vez mais? Tem algo ainda que é necessário? A gente tem projetos, Luciano, alguns projetos, né? O primeiro e mais importante deles é o recompletamento do quadro de servidores, né? Isso está sendo feito já, nós tivemos o concurso salvo engano, um mês atrás, né? Teve a primeira prova, a primeira fase. Vão ser contratados 600 bombeiros, né, no estado. E eles vão ser distribuídos e nós vamos receber aqui alguns bombeiros para fazermos a formação desse pessoal, tá? Ele passa aí por um período acadêmico até estar pronto para o trabalho final, né? Então, o ano que vem vai ser o período de formação deles. Esse é o primeiro ponto, né? Que está sendo já vencido aí com esse concurso. Ele não vai talvez tapar todos os buracos, todas as lacunas, né? Mas ele vai suprir em grande parte uma deficiência de efetivo que a gente tem aqui, não só aqui, né? O estado todo tem isso daí, o Comando Geral tem bastante ciência disso. Mas os projetos que continuam aqui, por exemplo, agora a gente tem a Perimetral Leste, né? Ela está aí numa fase, eu diria já mais da metade para o final, né? E nós temos a intenção de colocar uma base nova lá na Perimetral. Tem um terreno que foi doado pela Prefeitura do município de Foz para o estado do Paraná. E a gente está caminhando com os projetos para construir uma base nova lá nessa área, para ela garantir o socorro tanto ali na área do Morumbi mesmo, aquela região ali do Jardim Europa, etc. Até por causa da proximidade, né, que a gente vai manter com a base atual lá. E também garantir o atendimento nessa região industrial, que está se expandindo muito, né? E ter uma ligação rápida nesse corredor entre Pontes, o novo Porto Seco, já anunciado, né? Em fase lá, eles estão na finalização dos projetos, mas deve construir logo mais, já deve iniciar a fase construtiva logo mais. Vai ser na entrada da cidade. E vai ser uma unidade de Porto Seco ainda maior do que a já existente, né? Então, a gente precisa dinamizar esse fluxo de socorro na rodovia, no Porto Seco, na região de Três Lagoas e nessa região industrial. Então, esse é o projeto do quartel ali da área industrial. E um outro projeto, mais 2, por sinal, na mesma esteira, é implementarmos a nova unidade em Medianeira. O município de Medianeira também tem um terreno já doado ao estado já faz alguns anos. E esse está num processo mais adiantado. Nós tivemos 2 licitações, deram fracassadas, por sinal, para fazer a construção desse quartel.
E agora vai para a terceira e eu acredito que dessa vez vai dar certo, né? Vamos fazer um posto novo lá em Medianeira para desativar o que existe lá pela condição dele. Ele já está um ambiente assim, Esperado. é muito pequeno para a estrutura, né? Então falta espaço lá. E o outro projeto também de construção é em São Miguel do Iguaçu. Nós temos já um terreno também doado pelo município de São Miguel do Iguaçu ao estado, e ele entra na segunda fase, né? Fazer uma unidade nova lá, para aquela unidade de bombeiro que está em São Miguel hoje seja reaproveitada pela prefeitura para um outro órgão ali do serviço municipal. E aguardar os 50 anos, então. Pois é, os 50 anos aí a gente tá planejando uma coisa maior, Sim. né? A gente vai tentar fazer um esforço aí para a gente contar a história do Corpo de Bombeiros do Paraná, né? Focando, obviamente, no aniversário do batalhão, mas contar a história do Corpo de Bombeiros assim em forma temática. Então estamos como que eu posso dizer? Pensando não, isso já está pensado, mas estamos tentando viabilizar, porque a ideia é trazer atores, né, trazer veículos de época, né, que tem em Curitiba. Legal. Nós temos carros lá em Curitiba, no museu, no acervo, que remontam à década de 20. Que legal. Né? Bacana. Tem outros caminhões lá da época de 30, aí tem dos anos 60. E a gente quer ver se traz até as carroças, né? Fazer pelo menos uma réplica, porque lá no comecinho do Corpo de Bombeiros eram tração animal, né? Os veículos eram uma tração animal. Tinha que colocar o cavalo na carroça e puxar aquele barril de água que estava ali até o local do sinistro, né? Então a gente quer ver se consegue contar essa história dessa maneira, né? Um spoilerzinho rápido. É isso aí. Comandante, nós gostaríamos muito de agradecer sua participação conosco. Sei que tem muita coisa ainda que dá para contar. Com certeza o senhor virá em outras oportunidades nos contar esses projetos. Esse foi da perimetral, ele foi, eu acho que uma coisa bacana e necessária, comandante, para a cidade. Está crescendo, né? Está crescendo. Sim, o Corpo de Bombeiros ele tem que ter esse olhar junto com o desenvolvimento da cidade, né? Para você posicionar. Às vezes, por exemplo, Vila Portes. Por que foi desativado Vila Portes? Porque aquele reduto comercial ele diminuiu a partir de 2005, né? Ele não era mais tão grande. E nós tivemos o posto de bombeiros da Vila, que dá cobertura ali num raio geográfico, né? Muito rápido para a região da Ponte. E a cidade cresceu para aquele lado. Então você tem que reposicionar essas estruturas, né? Num local que ela seja mais útil, mais dinâmica. Né? Comandante, queria agradecer demais tua presença aqui. Sempre é muito bom falar de coisas boas. O Corpo de Bombeiros é realmente uma referência e que tenho certeza que o paranaense, de forma geral, se orgulha muito. Então, parabéns pelo trabalho e que a gente continue se orgulhando cada vez mais. Parabéns pela condução aqui em Foz do Iguaçu, né? O senhor tem um comando aqui de excelência. Parabéns por esse trabalho também. Obrigado. Um abraço a todos. Parabéns aí pelo 9º Batalhão de Bombeiros. É isso aí. E o Fala Cinecoff podcast dessa semana vai ficando por aqui, mas tem muitas novidades nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff. Até a próxima semana. Tchau. Até lá.